Aqui nessa sequência de aulas, então nós vamos saber o que é uma matriz, né, como identificar, tranquilo. O que vamos aprender, né, a chamar isso aqui que é elemento, classificar matrizes, saber ler, interpretar matrizes, afinal elas são uma boa maneira de você transmitir informações, de comunicar, dependendo de quais são os dados. É muito melhor do que por texto, por exemplo. A gente vai ver alguns exemplos ali. Melhor do que por texto, às vezes melhor do que por gráfico. São maneiras de a gente comunicar, né? Transmitir informações. Fórmulas, gráficos, tabelas ou matrizes, que é uma tabela. E textos. O que mais? Deve ter mais alguns outros aí. Aí tem os pictogramas, né? Que são tipos de gráficos que vocês já devem ter visto em estatística. Matriz é um desses métodos, é bem interessante. Não só de transmitir informações, mas também para fazer cálculos. Na verdade, a história das matrizes, quem quiser procurar, vai saber melhor que eu. Que eu vi algum dia assim, mas não estou muito bem lembrado. Basicamente, pensaram nas matrizes para resolver sistemas lineares. Nós vamos ver isso lá depois, não sei nem que livro que é, está distante. Aplicar as matrizes para resolver sistemas lineares. Isso se vê, pelo menos no CAD, se vê no fim do primeiro ano. Acredito eu. Quem está aí há mais tempo que eu sabe disso. Deve lembrar. Né, que usa matriz para ver determinante, que vai ser só, a gente vai ver só depois. E para aplicar em sistemas lineares. Esse foi o grande estudo das matrizes. Mas na verdade, bem no começo ainda, foi só para ver o que dava para fazer com as matrizes. Ah, dá para transmitir informação assim, em duas dimensões? Comprimento, largura? O que será que dá para fazer? Aí começaram a inventar soma, vamos somar matrizes. Vamos multiplicar matrizes, é uma operação bem estranha pra gente, né? Não é facinho assim. É esse vezes esse vezes esse. Não é assim que funciona. Mas tem aplicação. Depois que foram achando as aplicações, isso que eu achei interessante. Eles desenvolveram várias coisas, isso acontece muito na matemática. Não na matemática que a gente vê aqui, mas hoje em dia, tanto se estuda na matemática, onde que vai aplicar isso? Ainda não tem. Mas muitas coisas foram resolvidas usando ferramentas que já tinham sido criadas quando ninguém sabia para que elas iam ser usadas. Então, as pessoas às vezes criam um negócio, algum dia alguém vai usar. E isso aconteceu algumas vezes já. E é um caso das matrizes, pelo que eu li. Então foram fazendo sem pretensão nenhuma. Opa, dá para usar em sistemas lineares. Opa, dá para transmitir informação de uma maneira mais eficaz. E hoje em dia a gente usa matriz. Tipo, sem matriz não teria computador, não teria tela, gráficos. Os gráficos, os movimentos são feitos com matrizes, rotação de matrizes, enfim. As cores que a gente vê aqui é tudo por matriz. Cada pixel, né? É como se fosse uma tabela. Vou mostrar umas imagens melhores daqui a pouco pra gente ver isso aí. Matriz, então, é bem interessante. Quem for, por exemplo, engenharia elétrica usa demais. As engenharias de maneira geral, principalmente quando vão precisar resolver algum problema por computador. Mesmo que você não esteja vendo a matriz, o computador pensa em forma de matriz. Né? Ele foi desenvolvido assim, programado. Inclusive, um grande programa que resolve isso se chama, que resolve qualquer coisa que você quiser, equação de qualquer grau, tanto teoria do ensino superior, qualquer coisa assim, ele resolve. É o MATLAB, que vem de Matrix Laboratory, laboratório de matrizes, porque a base dele é por matrizes. E sem elas não estaríamos aqui falando, conversando aqui hoje por computador. Não teria celular, todas essas coisas. Mas vamos começar do básico, né? Uma matriz, então, é uma tabela. O que é a tabela? É algo 2D. 2D, bonitinho. Quando eu digo bonitinho, eu digo assim, ó. Não tem aqui um buraco. Isso não pode acontecer, por exemplo. Então, ela é bonitinha. Se ela tem 3 linhas, ela tem 3 linhas completas, com todas as colunas que ela tiver. Você não pode ter um... aqui no meio não tem nada. Você pode ter 0, beleza. Mas nada não tem como, né? Então, é uma tabela formada especificamente com números. Existem tabelas, claro, com letras, palavras, mas aqui é por número.
A matriz pode ser 3D? Sim, você pode encontrar utilidade para matriz 3D, com certeza. Podemos até pensar em algum exemplo depois. A gente pode dificultar um exemplo ali depois, talvez. É possível, sim. Ué, não precisamos nem dificultar, né? O próprio calendário pode ser pensado como uma matriz 3D. Em uma dimensão a gente tem os dias, tipo assim, deixa eu pegar aqui o calendário do computador, colocar aí no Word. Tanana. Tipo aqui assim, ó. Isso aqui é uma matriz. Nessa dimensão aqui nós temos, vai de 1 em 1 dia, dimensão horizontal. Na vertical vai de 1 em 1 semana. Então aqui a gente tem primeira semana, segunda semana e tal. E numa terceira dimensão, indo para trás ou para frente, tipo na direção da cara de vocês aí, tem a dimensão dos meses. Isso aqui é um mês, você pula para frente e vai para outro mês, pula para frente e vai para outro mês. Então, a gente pode pensar nisso como você pega um calendário físico nas mãos, você vai ter aí uma matriz 3D. Bem observado, Lucas. E aí eu já pensei nisso. Eu pensei, uma boa maneira de a gente explicar as 3 dimensões, né, para alguém. Uma dimensão é os dias, a outra é a semana e a outra são os meses. E os anos? Seriam outros universos, será? Você pega outros calendários. Porque você vai trocando também. Quando você troca de ano, aí seria o quê? Você já usou as 3 dimensões? É um negócio filosófico aí. Acho que faz parte de outro universo. Beleza. E a gente vai aprender aqui a ler matrizes. Muitos exercícios, a dificuldade está em interpretar. Ele explica o que está acontecendo, mas a gente não consegue. É que nem ler gráfico, no começo é difícil e tal. Depois a gente tem que aprender então com matrizes. Seria um 4D talvez, né, Lucas? Porque a quarta dimensão é o próprio tempo, né? Dizem, né? Se for observar o espaço-tempo. São 4 dimensões. Mas quem for, dependendo do curso de vocês, vão aprender que existem mais e mais dimensões. Pelo menos é uma teoria, né? Não sei quão aceita ela é. A gente só percebe 3 espaciais, mas dizem que tem mais até. Depois, se alguém quiser conversar sobre isso, dá pra bater um papo legal. Beleza, aqui estão exemplos de matrizes, tanto pequenas quanto grandes, esticadas, quadradas, que inclusive esse é um nome, a gente vai ver classificações. Então hoje a gente vai ficar só nisso, né? Vendo o que é matriz, aprender a ler, classificar. Vai ter um pouco de cálculo, sim, bem tranquilo. Aí depois, no capítulo 5, se não estou enganado, é só adição de matrizes e subtração. Tranquilinho também. E vamos ver aplicações disso. Aí, na próxima, vai ser multiplicação de matrizes. Começa a complicar um pouquinho. Mas é isso que a gente vai ver nessa primeira bateria de matrizes, né? Tipo, agora, essa semana e a semana que vem. Vamos ver isso aí. Beleza? Então tá, temos aqui exemplos de matrizes, é tranquilo identificar. Coloquei algumas características para a gente não esquecer. Uma matriz pode ser representada assim, ó. Tipo, eu posso dizer que ela é assim, igual alguma coisa. Ou eu poderia dizer só, é matriz A. Beleza. É uma matriz A que vale isso aqui. Tá, mas aqui ela é um pouquinho mais completa. Você fala que ela é 3 por 2. O que significa isso? Né? Uma matriz M por N. O primeiro número diz o número de linhas. Sempre assim, tá? É o número de linhas primeiro, depois o de colunas. É fácil a gente se confundir. Eu mesmo, como eu vou falar aqui de umas 50 matrizes até o fim desse estudo, com certeza em alguma eu vou me confundir em linhas e colunas. Mas o primeiro número é sempre linhas. Então veja que essa aqui ela tem 3 linhas. Linha é a fila horizontal, né? Tanto linha quanto coluna a gente chama de filas. De maneira geral. As horizontais são linhas e as verticais são colunas. Então essa aqui ela tem 3 linhas e 2 colunas, por isso que ela é 3 por 2. Isso a gente chama de dimensão dela, o tamanho, né? Dimensão ou tipo da matriz. Dá para chamar assim. Outra coisa importante, quantos elementos ela tem? 6, que é justamente 3 vezes 2. Vai ser sempre assim. Vocês podem ver aqui. Eu posso colocar esse número também embaixo, vamos ver se no Word fica legal.
deixar claro para alguém já quanto que é. Aqui, por exemplo, é 2 por 2. Certo? 2 linhas e 2 colunas. Por isso que ela tem 4 elementos, 2 vezes 2. Essa aqui, é a mesma ali, né? 3 por 2. Essa aqui, ó. Ela tem 3 linhas. Ela tem essa linha de cima, do meio e a de baixo. E só uma coluna. 3 por 1. Essa aqui tem uma linha só. Então é uma. Por 4 colunas. Tem a primeira coluna aqui, da esquerda, a da direita e as duas do meio. Essa aqui, 3 por 3, é uma, tipo, a mais famosa que a gente vai ver. 3 por 3 vamos usar bastante. 2 por 2 nos exercícios mais simples, 3 por 3 nos mais elaborados. Vamos ver bastante, principalmente em determinantes, com certeza. Que vai ser mais depois. E aqui, 2 linhas e 3 colunas. É tipo contrário, a dimensão contrária, vamos dizer assim, desse aqui, né? Esse é 3 por 2, esse é 2 por 3. Então a primeira dificuldade vem aí. Primeiro que vocês têm que saber. Identificar a dimensão. É facinho de confundir, para mim é fácil. De confundir número de linha com coluna, né? Eu sei que linha é o primeiro, mas sei lá, às vezes você não presta atenção e acaba confundindo. Sempre lembre assim, linhas vem primeiro, depois colunas. Tranquilo? Então aqui eu coloquei justamente matrizes de dimensões diferentes, né? Fiz de propósito. Inclusive para eu usar como base depois, quando eu quiser pegar alguma matriz 1 por 4, eu já tenho aqui pronto. Porque no Word é chato, dependendo de montar. Quem quiser usar o Word aí, não sei se alguém usa para fazer resumo, alguma coisa assim, estudar. Vocês podem colocar matrizes assim, ó. Vai inserir equação, que eu sempre uso Alt igual, que é o atalho. Aqui eu nem sei onde que é. Aqui eu só uso o atalho aqui. Aqui, claro. Aí ele abre aqui e você tem aqui, ó, matriz, é o último. Só que ela vem sem os colchetes. Vem só o esqueleto dela aqui. Ah, eu quero essa matriz aqui, que é, ó, 3 por 2. O Word acertou. 3 por 2. Então você vem aqui, para fechar, que é uma matriz tem que ter colchetes, ou outra coisa fechando, que é o que a gente vai ver, vocês podem vir aqui, ó, justamente no que tem chaves, parênteses, colchetes, e vocês acham os colchetes aqui, ó, pronto. Se você quiser fazer alguma matriz que não está prontinha ali, afinal o Word não tem todas as infinitas possibilidades, só tem 8 aqui, ó. Por exemplo, você quer fazer uma 4 por 4, que não tem aqui. Aí você tem que ser criativo, né? 4 por 4, um jeito que eu pensei foi pegar isso aqui, fiz um 2 por 2, vamos ver se vai dar certo. E cada um deles eu faço isso. Vamos ver se vai dar 4 por 4. Olha lá. 4 linhas e 4 colunas, fechou. Aí é só fechar, de fato, com colchetes. Isso aqui, ó, isso aqui é importante. Isso aqui não existe, isso aqui não é uma matriz. Você colocar números aqui, sendo que, né, tem espaços diferentes, quantidades diferentes. Isso aqui não se sabe se faz parte da terceira linha, quarta linha, isso aqui não existe. Tem que ser tudo bonitinho, né? Tranquilo? A lei de colchetes, que é o largamente preferido tanto por mim quanto pela sociedade matemática, podem ser usados parênteses, aqui tanto faz, parênteses ou colchetes querem dizer a mesma coisa, ou barras duplas, inclusive. Tem que ser dupla, porque barra simples é um determinante. Vocês já devem ter visto aí, significa determinante da matriz. Então, são coisas diferentes. Você tem que fazer um cálculo nela daí. Aqui a mais usada é essa, depois essa e essa aqui. Acho que nem no livro eu vi aqui. Beleza? Eu uso colchetes. Cada número da matriz é chamado elemento. Isso é importante. Que nem conjunto, né? Nós temos nos conjuntos os elementos. Aqui falei que uma matriz M por N possui M vezes N elementos. É só multiplicar as dimensões, os números da dimensão para encontrar. E também é importantíssimo, que já entra na parte de saber ler uma matriz, é saber o endereço de cada elemento, como interpretar isso. Os números que aparecem, eu posso localizar um elemento da seguinte maneira.
Geralmente é assim, ó, se a matriz tem a letra A, o nome dela é A maiúsculo, o elemento, qualquer elemento genérico, vai ser A minúsculo. Se a matriz for Bzão, vai ser Bzinho e por aí vai. Como que eu extraio, por exemplo, um elemento da matriz? Ah, eu quero extrair o -4. Quero destacar o -4. O -4 ele tem um endereço. Ele está na segunda linha, primeira coluna. Então ele é o A21. Notem que aqui não tem o X. Né? Não é assim. É só 21. Vai ficar 21 mesmo. 21. O que significa isso? Lembra, primeiro índice, primeiro número, é sempre o da linha, segunda linha. O segundo número é o da coluna. Então é a primeira coluna. Então qual é o elemento, Azinho, elemento, que está na segunda linha, primeira coluna? -4. Então assim a gente pode identificar todos eles. São 6 elementos, né? 6 posições. Cada um tem 2 índices, porque são 2 dimensões. Se fosse a matriz 3D que o Lucas tinha perguntado, teria que ter 3 índices para encontrar, né? Mas aqui é só 2 dimensões. Tem que achar a linha e a coluna. Tranquilo? É como se fosse uma... Aqui, ó, apesar de a gente chamar elemento, que é como num conjunto, a matriz se assemelha mais a uma sequência, porque a ordem importa. Se eu fizer uma matriz assim, ó, em que eu troco esse 1 aqui por 6 e esse 6 por 1, vejam que os números são os mesmos. Mas eu troquei a ordem, então não é a mesma matriz. Isso aqui é diferente. Não é igual. Então a ordem importa. Então assim como numa sequência, em que cada termo, na sequência a gente chama de termo, cada termo tem sua posição específica, aqui também. Então aqui o A21 é -4. Tranquilo? Esse aqui também, né? É facinho de confundir. Ah, você sabe que é o segundo, aí você pensa... Ah, tá aqui. Segunda coluna, primeira linha. Cuidado. O 0 seria o A12, né? Primeira linha, segunda coluna. Então isso aí confunde bastante, cuidado. Olha, o Lucas fez outro comentário. Seria tipo uma batalha naval. Isso aí, que é uma matriz, né? Tantos por tantos. Não sei quanto que tem. Faz muito tempo que eu joguei. Mas tem uns quadradinhos lá. Boa. Você tem que acertar a linha e a coluna para acertar a embarcação inimiga. Exatamente. Beleza. Ih, eu já dei algumas respostas aqui, ó. Vamos encontrar os outros aqui, ó. Falei já do A11, já dei aqui, ó. O 1 é fácil, não tem o que confundir, né? Quando os números são iguais, e eles são importantes, nós vamos ver, tranquilo daí, você não confunde. É o primeiro do primeiro, só pode ser o 6. Beleza. O 2-1, falei que é o -4. E o 3-1? Então vamos lá, terceira linha, primeira coluna. Vale 1. O A12 já tínhamos feito aqui, ó, que é o 0. O A22, beleza. 2 e 2, facinho de achar, né? É o segundo de tudo. Então a segunda linha, a segunda coluna tá aqui. 1,3. E o que sobrou é o 3,2, terceira linha, segunda coluna, 7. Isso aí. Tranquilo? Por enquanto. Trago aqui também alguns exemplos de aplicação, sem ser ainda de adição, de multiplicação, a gente vai ver isso cada um no seu tempo, de determinante. Tem várias e várias aplicações. Trago aqui só mais, né, a gente não vai calcular, só as áreas mesmo que pode se aplicar isso aqui. Foi o que eu tinha comentado, ó. Movimentos gráficos, né, jogos, filmes, né, efeitos especiais, tem como base a multiplicação de matrizes, é matriz. Ah, até outra que eu esqueci de comentar, criptografia também tem a ver com matriz. Você pode mandar mensagem numa forma de matriz e a pessoa que vai receber, ela tem outra matriz que vai usar como chave para decodificar a sua mensagem. Como assim? Pode ser a soma das matrizes, a multiplicação, aí depende do... Não sei como funciona certinho, mas eu imagino que seja algo mais complexo do que somar, né?
ela recebe, ela tem a chave. E a pessoa que vai mandar a mensagem sabe qual que é essa chave, para ela mandar a mensagem certa. Então, você recebendo a mensagem, faz a multiplicação, o cálculo que tem que fazer, e acha outra matriz como resposta. E aí dessa matriz você pode... Aí tem um código pré-estabelecido, tipo A significa... 1 significa A, 2 significa B, e por aí vai. Ou algo mais difícil que isso. Mas também é usado. Flávio, pode ser uma parecida com o que a gente vai ver, depois você me diz aí. Que aqui é bastante interpretação mesmo. Beleza, então sem as matrizes não teria nenhum programa gráfico. Elas formam a linguagem das máquinas. Então, sem ser muito de cálculo, assim, ó, só para apresentar dados. Olha que importante a matriz aqui, ó. Nós temos uma matriz tanto por tanto. Bem, é fácil ver, né? Desconsiderando essa primeira linha aqui, que ela é só... Ela não tem o dado que eu quero, que é a temperatura. Isso aqui mostra a temperatura numa cidade lá, na hora I, o que significa hora I? Que as horas estão nas linhas. I é linha, J é coluna. Ah, eu não tinha colocado aqui assim, né? Não, só falamos de MN. MN é o tamanho total, mas um elemento genérico, vocês vão ver bastante, ó, é reconhecido como A e J. I é qual é a linha dele, J qual é a coluna dele. Certo? Então esse elemento aqui tem o I igual a 2 e o J igual a 1. Então é bem comum isso aqui, I e J. Então quando ele fala hora I, quer dizer que a hora está nas linhas, porque I é das linhas, J é das colunas. E no J estão os dias. Então, isso aqui ó, tem vários e vários dados. Na verdade, 24 vezes 4, que dá 96. Tem 96 temperaturas aí. Isso, imagina fazer isso num texto. Tipo, já seria mais complicado. Fazer isso num gráfico, aí o gráfico teria que ser 3D. Por quê? Porque eu tenho 3 variáveis aqui, né? Eu tenho dia, hora e temperatura. O gráfico seria 3D. Se fosse só o dia com a temperatura, beleza, você faz um gráfico lá. Provavelmente o dia vai ficar no eixo X e a temperatura no Y. Então você consegue fazer uma curva. Vamos vendo aqui, ó, só na hora 1, 1 da manhã. A evolução dele ao longo dos dias. Diminuiu aqui, depois aumentou, foi aumentando e voltou a diminuir. Isso dá para fazer uma curva, né, que ela vai... Provavelmente eu faria algo do tipo assim, ela começou diminuindo, vai indo, depois foi aumentando, chegou no máximo lá de 23, voltou, faz assim. Você consegue fazer isso aqui num gráfico. Mas se fosse só uma linha dessa, ou uma coluna, eu quero saber como foi a evolução da temperatura durante o dia primeiro. Nós só temos 4 horas aqui. Você consegue fazer 4 pontos no gráfico e pronto. Só que como que eu vou fazer um gráfico variando duas coisas, o dia e a hora? Certo? Ou você pode fazer 4 gráficos desse. Pode ser. Uma maneira é você no mesmo, tipo assim, na mesma janela, fazer 4 curvas. Ah, essa aqui é a curva da hora 1. Da hora 1. Então a gente pega todos esses 24 dados aqui e faz a curva. Ah não, aqui está a curva da hora 2. Então, pode fazer também. Aí não precisa ser 3D. Mas veja que é mais difícil de interpretar daí, né? De você se encontrar. Aqui é moleza. Eu te pergunto qual é a temperatura das 2 da manhã do dia 12. Tá aqui. Pronto. Fácil, 21 graus Celsius. Aí é muito mais interessante de comunicar dessa maneira, né? E fazer dados, cálculos também, né? Facinho de fazer uma média aqui, ó. No Excel isso aqui é uma maravilha, o paraíso do Excel. Coloca aqui igual média, pronto, já tem a média da temperatura da primeira hora do dia, ao longo de 24 dias do mesmo mês. Agora, fazer a soma. Tem cálculos que são possíveis, existe definição para eles, mas não tem sentido nenhum nesse caso aqui, né? O que vai me dizer eu somar todas essas temperaturas aqui? Não vou fazer nada com essa soma. Agora, se eu quiser a média, eu preciso somar, claro, para achar a média. Mas só a soma não quer dizer nada. Então, além de comunicar, é bom para fazer cálculos, né? Estatísticos, paraíso dos estatísticos está aqui, ó. Quantos dados nós temos? 96 dados. Maravilha. Beleza? Dá para saber qual é a hora mais fria
qual foi o dia mais frio ou mais quente. Outra aqui que eu estava comentando dos gráficos. Ó, as imagens, como eu falei, TV, celular, computador, são feitas dessa maneira aqui, ó. Cada pixel que nós temos, que é a contração de picture element, elemento de imagem, né, cada pontinho possui um valor. Um valor que vai dar a cor dele. Por exemplo, o jeito mais simples de fazer, como esse gato aqui, ó, dá até para ver o gato mais ou menos aqui nessa imagem, né? Só com 1 e 0. É você pegar uma grade, tá aqui, 25 por 27. Onde você quer a cor, você coloca 1. Não, esse aqui tá fazendo o contrário. 1 é a cor branca, né? Você quer a cor branca, que é a luz, você coloca 1. Onde você não quer nada, que é o preto, que é a cor preta, você coloca 0. E aí, fazendo isso, o computador consegue interpretar assim, né? Mandar essa mensagem para saída de imagem, para o monitor. Nesse caso, é uma imagem binária, só usa 0 e 1. 0 e 1. Não é tão interessante, mas já dá para entender a aplicação aí, né? Você pode deixar ela mais nítida, colocando mais, dividindo esses quadradinhos, né? Já pensou? Agora, cada quadradinho desse eu divido em outros 16, vamos dizer. Aí o gato vai ficar menos quadrado. O gato não é assim, né? Uma escada aqui. Se você dividir e deixar mais nítido, é só colocar mais quadrados aí. Fazer uma divisão melhor. Ou eu posso deixar não mais nítido, mas mais bonito, sei lá, mais colorido no caso. Que é usando, mesmo que não pensar em cor, você usar tons de cinza, os famosos tons de cinza agora, né? Só que aqui geralmente, não sei se hoje em dia, como é que foi a primeira aplicação, mas é comum se encontrar aí 256 tons de cinza. Porque em vez de você usar só 0 e 1, você usa 0, 1, 2, 3, 4, 5. E cada um desses vai clareando. Até que o 255, que é o 256º tom de cinza, sei lá como é que fala isso, é a cor branca. Na verdade, são, né, o 0 é o preto, o 255 é o branco, e os 244 do meio aqui são os tons de cinza de fato, né? Mas a gente chama tudo de tom de cinza aqui. Por exemplo, aqui, ó. O 0, se bem que aqui eu não sei se ele tá... Deixa eu ver se está fazendo sentido aqui. Está clareando. Vamos dizer que essa matriz representa essa grade aqui. O 0 é o totalmente preto, vamos dizer que é esse aqui. E daí tá vendo que está aumentando, né? Eu seguindo aqui a mesma linha. Está aumentando os números. Vai clareando. É só você ter uma correspondência. E o computador sabe traduzir isso e passar pro... Ele manda daí a intensidade certa de luz. Aí eu já não sei como funciona o hardware, né? Mas manda para o monitor. Lendo isso aqui. Se eu quiser colorido, tem o grande sistema famoso RGB. Aqui eu coloquei até a ordem contrária. RGB. Que é o vermelho, verde, azul. Que ele não usa uma matriz só. Ele usa 3 dessas. Uma pro vermelho, uma pro verde e uma pro azul. E você vai colorindo do jeito que você quer, mudando os números e as proporções, então, né, de cada cor que você quer. Cada cor básica, nesse caso aqui, ele considera o vermelho, o verde e o azul cores básicas. Mas eu aprendi que o verde é a junção do azul com o amarelo. Mas aqui é uma maneira de interpretar. Aqui dá pra fazer o amarelo de outra maneira, só não sei como. Mas se você juntar aí, dá pra fazer o amarelo também. Você faz o rosa e qualquer outra cor. Se você quiser... eu quero um ponto branco. Totalmente branco. Branco é tudo. Então é só você colocar 255 naquele pixel. Você coloca 255 para essa matriz aqui, para essa aqui e para essa aqui. Para todos. Que ele junta tudo na mesma proporção e vira branco. É assim que são apresentadas as cores para nós. Como tem 256 possibilidades para cada uma das 3 cores, como eu falei, né? Você muda um número numa matriz, já muda a cor. Você mudou a proporção. Então cada uma é só multiplicar 256 3 vezes. Tem isso aqui de cores diferentes. Das quais a gente só deve perceber umas 20, né? Pelo menos eu. Mas tem isso aqui tudo de possibilidades matemáticas, pelo menos. Que a gente vê de vez em quando aí, milhões de cores, alguma coisa assim eu já vi. Quantas cores são possíveis. Não sei como está hoje em dia, se isso aqui é o máximo.
Acabei não pesquisando. Ou se estão usando isso aqui, não é à toa para mim que é uma potência de 2 isso aqui. Provavelmente tem que ser assim, não sei. Então a próxima seria 512. Já tem 512 números diferentes. Pode ter a ver com isso, né? Eu acho que é necessidade, não é coincidência que escolheram esse número aqui, que não é um número bonito. Se fosse para escolher um parecido, eu ia escolher 250. Mas o 256 deve ser uma restrição mecânica mesmo, elétrica, da linguagem binária, né? Que tem que ser múltiplo de potência de 2. E aí o próximo seria só o 512. Não sei se estamos nisso, se estamos no 1024, onde estamos aí, hoje em dia. Quem quiser ver depois me avisar, agradecido. Beleza? Então temos aí duas aplicações, fora o que eu já falei, né, de criptografia. Tem exercício disso, eu acho que a gente vai fazer, mas está na aula 5 ou 6. Ou está na outra, para frente. Tem umas aplicações bem interessantes, fora, acho que as primeiras aplicações foram para resolver sistemas lineares. Você tem lá duas equações, beleza, a gente já resolveu aqui. Tivemos uma aula só disso, uma sessão lá, né? Que é adição ou substituição, beleza. Mas se forem 10 equações, 10 variáveis, aí você não resolve assim não. Bem, nem com matriz você resolve, né? Mas você joga no computador, ele consegue fazer por matriz. Foram desenvolvidos métodos que são, com a matriz, são mais eficientes. E isso é comum, tá? Por exemplo, não que fossem equações lineares, mas, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, todas as equações, a teoria lá, dependendo da precisão que eu queria, geravam 10 mil equações para serem resolvidas simultaneamente. Por isso que é um sistema. Não é resolve uma aqui, depois você resolve outra e faz isso 10 mil vezes. É 10 mil para serem resolvidas simultaneamente. E ainda não eram lineares, eram coisas de ensino superior que a gente nem aprende aqui. Tem que resolver tudo isso simultaneamente. Obviamente só o computador, né? Mas ele usava matriz para isso. A ideia é a mesma. Beleza? Vamos fazer esse. Tentem fazer aí esse exercício 4. Aí quando acabar o tempo já voltamos aí. Eu escolhi aqui ó, o 4. Quem quiser anotando já vão fazendo aí. Nem vamos começar agora. Esse aqui eu não passei nada assim parecido, né? Tenta interpretar o que significa isso aqui, ó. Que matriz é essa? A gente tem a dimensão dela. E como eu acho os elementos? Isso aqui me fornece os elementos. É uma função, né? Cada elemento A e J está em função dos seus índices, do seu I e do seu J. Temos duas variáveis, I e J, para achar a resposta, a imagem. Então, se eu quero achar o primeiro elemento, qual é o I e qual é o J dele? Você joga aqui. Ah, mas em qual que eu jogo? Nessa ou nessa? Cada uma tem sua condição. Ó. Então, tentem interpretar isso aí. Daqui a pouco, quando voltarmos, a gente corrige. Isso, Laura. Uhum. Eu estava vendo aqui que, como muitos outros exercícios, e eu acho que não só de matemática, dá pra gente eliminar várias alternativas, né? Sem achar realmente a resposta. Ah, achar o que ele está pedindo. Você já acha a alternativa. Podemos tentar fazer isso, mas é claro que eu prefiro achar sem nem olhar para as alternativas. Que é supondo uma prova que não tem alternativas também. Que aí você não tem dica nenhuma sobre a resposta. Por exemplo, essa aqui, ó. Já sei que a matriz é do tipo 2 por 3, da dimensão 2 por 3. Duas linhas, três colunas. Eu vou pegar meu esqueleto aqui. Duas linhas, três colunas aqui, ó.
Se é assim, você já elimina as respostas A e B. As alternativas A e B já eram. E ele está querendo te pegar aí na confusão, né? 3 por 2, 2 por 3. Só pode ser a letra C ou a letra D. Legal. Rapidinho a gente já chegou a 50% de eliminação aí. Sabendo disso, você poderia, né, olhando as alternativas, poderia ver quais os números que são diferentes. Por exemplo, o 7 na letra C para o 5 na letra D, que é o elemento 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Bastaria você achar esse elemento. Seguindo aqui, quanto vale A1, 2? Se for 7, a resposta é C. Se for 5, a resposta é D. Pronto, só preciso fazer um cálculo para achar a resposta. Tranquilamente esse aqui. Mas a gente vai fazer todos para treinar esse negócio aqui. Certo? Por exemplo, o primeiro que nós vamos fazer é, não por coincidência, é o A11. O primeiro. O primeiro é fácil saber qual que é, né? O difícil é o segundo. Eu não sei se o segundo é esse ou esse. Não tem um... Eu prefiro indo assim, né? Mas não existe um padrão realmente definido assim para qual é o segundo. Não existe o segundo elemento. Por isso que a gente tem que falar. Duas dimensões. Não existe o A2. É 2 o quê? Ou é 1, 2? Agora, o primeiro, acho que todo mundo vai concordar que o primeiro é esse aqui, né? 1, 1. O primeiro é fácil. Vamos ver se com ele eu já acho a resposta. Bem, vocês podem olhar as Meu pai era alternativas. manual. Eu nunca vi interruptor automático. Opa, tudo certo aí. A gente pode ver aqui, ó, que o primeiro elemento de todas as matrizes das alternativas são -1, são iguais. Então isso aqui só pode dar -1, você pode ter certeza. Mas vamos fazer esse cálculo aí. Ou seja, isso não vai me ajudar a achar a resposta, mas vai ajudar a treinar. Então, vamos ver o que significa isso aqui, ó. Isso aqui está falando o seguinte, o elemento A e J, que é o que eu quero achar, 1, 1, vale ou isso, dependendo de qual é a condição dele. Se I for diferente de J, nós vamos usar a equação de cima. Isso aqui nós vimos já, né? A função definida por partes. Se for de um jeito, usa aqui em cima, se for de outro, usa de baixo. E, o que é importante também, é que todas as possibilidades estejam cobertas por isso aqui. Afinal, se I é igual a J, vem aqui. Se não é igual a J, é porque é diferente. Então vem aqui. Então ele cobriu todas as possibilidades. Nós vamos ver um exercício, por exemplo, que poderia dizer assim, ó. Ah, se I for maior que J, olha para cá. Ou seja, o índice da linha é maior que o da coluna. Se for menor, olha para cá. Tá, e se for igual? Olha para nada. Ele não está dizendo o que acontece quando I é igual a J. Então isso aqui está errado. Está faltando informação. Não existe. É como se quando I fosse igual a J, eu não tivesse o que colocar. Eu lembro que eu falei para vocês que não pode ter espaço em branco, né? Ah, coloca 0. Não, ele tem que me dizer que tem que colocar 0. Então, isso aqui seria impossível, porque não está cobrindo todas as possibilidades. Mas aqui está. Então é possível construir. E eu sei que vai ser dessa dimensão, né? Que já está o esqueleto aqui, beleza. 1, I vale 1, J vale 1. Quer dizer que cai nessa segunda condição. I é igual a J. Os dois números são iguais. Então a gente vai usar isso aqui. Para o 1, 1. E colocar então no lugar do I, você coloca 1, no lugar do J você coloca 1. Pronto, 2 menos 3 é igual a -1, como tinha que ser mesmo. Nós vimos que só pode ser -1. Todas as alternativas estão dizendo isso? Quem sou eu para dizer que não? Então não me ajudou em nada. Tá. Vamos para o próximo. O que é o próximo? Sei lá, você escolhe aí. Pode ser 1, 2, 2, 1. Eu não iria pro 3, né? Não faz sentido você pular do 1 pro 3. Vamos fazer do 1, 2. 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Esse aqui, ó. Esse aqui já vai te dar a resposta. Como eu falei, se for 5 é a letra D, se for 7 é a letra C. Fechou? Vamos ver. 1 é diferente de 2. Então eu uso a primeira linha. 3i, I é o primeiro, que é 1, mais J, mais 2. Olha aí. 3 mais 2, 5. Isso aqui é 5, então já sabemos que a resposta é a letra D.
porque é a única que se encaixa aí. Tranquilo, mas vamos fazer os outros. Já sabemos. Agora é legal de fazer porque já temos as respostas, né? Quando eu fizer, por exemplo, o A13, vai ter que dar 6, que é a primeira linha e a terceira coluna. Vejamos se vai dar 6 mesmo. 13. I é diferente de J. Então eu vou usar isso aqui. O I vale 1, o J vale 3. 3 mais 3 igual a 6. Tranquilo, deu certo. Próximo. Aí, como eu já terminei, aqui coloca 6, já terminei a primeira linha. Para mim, a ordem natural seria segunda linha, primeira coluna, né? Esse cara aqui. Como continuam sendo diferentes os índices, continuo usando esse aqui. O I vale 2, primeiro número, o J vale 1. 6 mais 1. 7. Tá certinho aí, tá condizendo com a alternativa. Próximo, 2, 2. Opa, I é igual a J. Uso essa aqui. I vale 2, J vale 2. 4 menos 6, né? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Menos 2. Certinho. E a última tem que dar 9. A alternativa está me dizendo aí. O que é a última? Segunda linha, terceira coluna. O último elemento. O último também é fácil de saber, né? É o que está no último, na última linha, na última coluna. Nesse caso aqui é o sexto. Mas, dependendo da matriz, ele segue outra posição aí. Beleza, Lucas? Tranquilo. Boa prova. 2, 3 é diferente. Então é aqui, ó. No lugar do I eu jogo 2, no lugar do J eu jogo 3. 6 mais 3, 9. Isso aqui é menos 2, isso aqui é 9. Aí. Certinho. Mas como eu falei para vocês, não precisa fazer isso tudo na hora de resolver realmente a questão. Só olhando isso aqui já sabemos que só pode ser ou a C ou a D. E aí basta você olhar isso aqui, ó. Calcula esse aqui, por exemplo. Como deu 5 é a letra D. Se tivesse dado 7, seria a C. Você pode calcular esse ou calcular esse aqui, que também são diferentes nas duas matrizes. Qualquer um, exceto o menos 1 e o 9, né? Que o restante é tudo diferente das duas matrizes aí. Tranquilo? Dúvidas quanto a isso? Isso aqui então é uma lei de formação, ó. É uma função, né? Lei de formação da matriz. A matriz precisa possuir elementos que obedeçam a isso aqui, a essa lei. E como eu tinha comentado, ela tem que ser completa, ela tem que cobrir, abranger todos os elementos possíveis. Certo? Geralmente ela não é definida por partes. Isso aqui é besteira do exercício. Ele pode só falar tipo, uma equação só, é isso aqui. Pronto. Independente se é igual, se é diferente, é isso aqui. Então você não precisa mudar a equação. Que é bem comum também. Beleza? Bora para a classificação. Temos aqui as mais fáceis primeiro. Matriz linha e matriz coluna. A linha é que tem uma linha só. E a coluna uma coluna só. Inclusive isso aqui, eu não sei se vocês chegam a ver assim em física. Os componentes de um vetor. Isso aqui poderia ser componente de um vetor, por exemplo. Só que aí seria um vetor 4D, que a gente não vê muito, né? Mas que seja um vetor 3D aqui, ó. Um vetor 3D que vai 2 metros no X, no sentido positivo, 10 no Y e 4 no sentido negativo do Z. Um vetor é uma matriz, linha ou coluna, tanto faz. Depende de como você quer mostrar. Um escalar seria uma matriz 1 por 1, né? Que só tem um número. Um vetor, então o escalar seria
ele não precisa de nenhuma dimensão completa, vamos dizer assim. O vetor precisa de uma dimensão, que seja ela linha ou coluna. Uma matriz daí mais completa precisa das duas dimensões. Certo? Quem for para engenharia vai ver que existem também ferramentas matemáticas em que eu preciso mostrar em forma de matriz, assim, que são os tensores. Quem for para lá vai ouvir falar de tensores. Então existem os escalares, que não precisam de nenhuma outra informação, os vetores que dão informação de direção e sentido, além do tamanho, e os tensores que dão outra informação ainda. E aí eu preciso de mais dimensão, né? Preciso daí de duas dimensões. Comprimento e altura, por exemplo. Então, um jeito comum, geral, de representar a matriz linha é 1 por n. 1 porque só tem uma linha, é a definição dela. E n porque pode ter quantas colunas forem. Nesse caso aqui, 4. Coluna é o contrário, né? M por 1. 1 porque só tem uma coluna. M pode ter quantas linhas quiser. Nesse caso, 3. Matriz nula, facinho. Toda matriz cujos todos os elementos são nulos. Posso até representar assim, ó. 1, 0, aí a dimensão dela. É possível. E existe matriz nula de qualquer tipo, né? Só você colocar tudo 0, tá feito. A quadrado, a gente chega na primeira importante. Isso aqui não vamos ver nunca mais, digamos assim. Bem difícil. Essa aqui, olha por que elas são importantes. Que são as únicas que podem ser invertidas, e isso é importante para resolver equações, sistemas. E são as únicas que possuem determinantes. E determinantes são usados não só para sistemas, para várias outras coisas. Inclusive na engenharia, ou até para achar área também, área de triângulo, a gente pode achar por determinante. Tem algumas aplicações aí. Eu só posso usar para quadradas, por isso que elas são importantes. E o que é uma matriz quadrada? Fácil, né? Essa matriz que tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Se ela não é quadrada, ela é retangular, quando o número de linhas e colunas são diferentes. Aqui, ó, 1 por 1, um número só. É uma matriz quadrada, tem uma linha e uma coluna. Também é uma matriz linha. Por que é uma matriz linha? Porque só tem uma linha. Também é uma matriz coluna, porque só tem uma coluna. Então ela é tudo. E se fosse assim, além disso, seria matriz nula. Então, dessas 4 classificações, ela seria todas. Né? Um não necessariamente exclui o outro. Existem matrizes, classificações excludentes, mas nem todas são interexcludentes. A 4x4 está aqui, ó. Lembrando que ela tem, então, 16 elementos, né? 4 vezes 4. Na matriz quadrada, a gente pode identificar duas partes importantes. A diagonal principal. O que é a diagonal principal? Começa lá no primeiro, aí você avança uma coluna e uma linha. Daí de novo você faz isso. E de novo. E você consegue então determinar a diagonal principal, que vai lá da ponta superior esquerda até a ponta inferior direita. Em matrizes assim, ó, não existe diagonal. Ah, pega esse zero com esse zero, né? Faz a diagonal. Mas você não foi até lá na ponta, né? Você não pode fazer isso aqui porque não tem nada aqui, não sei. Não existe diagonal para matrizes que não são quadradas. Então aqui nós temos a diagonal principal. E essa aqui é a diagonal secundária. É a que faz o contrário, vai do superior direito ao inferior esquerdo. Toda matriz quadrada tem uma principal e uma secundária. Existe um jeito legal de descrever. Como vocês descreveriam para mim, em termos de índices, o que vocês notam em comum nas posições, não nos valores. Ah, 0 é igual a 0. Não interessa. Nas posições desses elementos em azul aqui. O que as posições deles têm em comum? Olhando não aí graficamente, olhando algebricamente. Como eu posso representar de maneira geral um elemento da diagonal principal? O que eu posso dizer sobre os índices dele? Porque
Porque às vezes é representado assim. Vai ver, eu mutei todo mundo e não vi, né? Achem os índices, a posição de cada um desses elementos em azul aqui. Vocês vão achar rapidinho daí o padrão. O que eu posso dizer sobre esses índices? Marina, isso é quase isso, não zero nesse caso, mas é o. Você acertou o que eu queria. Gabriele, pro primeiro. Mas vejam só, esse aqui, por exemplo, isso aí, Gabriele. Esse aqui é o 1, 1, né? O primeiro é um 1, 1. Fui para cá, para direita e para baixo. Avancei uma unidade em cada dimensão. Então, a linha virou 2, a coluna virou 2, né? Segunda linha. Opa, isso aqui não dá para fazer assim. Segunda linha, segunda coluna. Olha o 2 lá. É o 2, 2. E o outro azul, terceira linha, terceira coluna, 3, 3. E o outro, quarta linha, quarta coluna, 4, 4. Ou seja, os elementos da diagonal principal são do tipo A e I. Como assim II? Você não falou que I é linha e J é coluna? Então, mas eu estou dizendo que o que está na posição do J aqui, que é o segundo, é igual ao primeiro. II é o 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ou você pode dizer assim, né? É o A e J, tal que, pode botar aquela barra lá também, que é o tal que, I igual a J. Então, sempre que a linha for igual à coluna, eu digo a posição do elemento, né, não a dimensão da matriz. O endereço do elemento, sempre que ele tiver a linha igual à coluna, quer dizer que ele está na diagonal principal, se a matriz for quadrada. Esse aqui, ó, é o 2, 2, mas ele não está na diagonal principal porque não existe diagonal principal, porque a matriz não é quadrada, né? Tranquilo, isso aí é explorado também. Ah, beleza, Murilo. Depois você me lembra também qualquer coisa, para ter certeza aí. E esse é mais difícil. O que vocês podem me dizer? Agora o padrão desse aqui, ó. Esse eu quero ver. Dos elementos verdes. Tentem achar aí o padrão. Gabriele, não. Tem a ver com menos aí, tá certo. Tipo assim, essa. Mas não é assim, porque se você usar pro. Deixa eu pensar, para esse aqui que está na linha 1, você encontraria coluna 0, né? Se você tirar 1. Não existe coluna 0. Rapaz, PA inversamente proporcional. Acho que você misturou dois termos incompatíveis aí. Inversamente proporcional com PA, não entendi. Um aumenta, outro diminui, tá A certo. soma é igual a 5? Opa, como é que é? Acho que eu ouvi um 5 aí. A soma é igual a 5. Exatamente. Isso aí, valeu. Deixa eu ver, então a galera falou que o Flávio falou também certo, tipo, mas o Naor falou do jeito mais completo. Pra esse caso, pelo menos, não pro caso geralzão.
O Flávio falou, enquanto um aumenta, outro diminui. Tá certo, vamos pegar aqui, ó. Os elementos da diagonal secundária são... Na verdade, não me interessa o valor deles. Eu sei que são 7, 1, 2. Eu quero a posição, então vou colocar só assim, ó. O 7 é a primeira linha e quarta coluna, A1, 4. O outro, né, 1,2, é a segunda linha e terceira coluna. E aí o Flávio falou que enquanto, por exemplo, o I está aumentando, e aqui vai ser 3, 2, que é a terceira linha e segunda coluna, enquanto o I está aumentando, o J está diminuindo. Tá certo? Inclusive vai assim até acabar, que é o 4, 1. Beleza. E aí o Naor percebeu o seguinte, ó. Se eu fizer 1 mais 4, vai dar 5. 2 mais 3 vai dar 5, vai dar 5, vai dar 5. E é assim que a gente pode interpretar. Aqui nesse caso, ó, I mais J será 5. Nesse aqui, mas o que tem a ver o 5? Vai ser sempre 5 na vida inteira? Para qualquer matriz quadrada? Nesse caso aqui, todos que somarem 5 vai estar na diagonal secundária. Tipo, esse aqui é o 2, 1. Ele soma 3, por isso que ele não está na diagonal secundária. De onde que veio esse 5 aí? O que o 5 tem a ver com esse negócio aqui? Se vocês fizerem com o 3, tipo se fosse uma matriz 3 por 3, acho que daria para entender já. Uma matriz 3 por 3, tipo essa aqui, ó. Não precisa nem ir muito longe. Nessa matriz aqui, ó. Os da diagonal secundária seriam esses aqui. Certo? Vejam que ele seria esse aqui seria o A1, 3. Certo? Esse aqui é o 2, 2. Esse aqui é o 3, 1. Eles estão somando 4. Eu diminuí a ordem da matriz. Inclusive aqui eu não enfatizei. Opa, esse aqui vai ter que apagar, né? Eu não enfatizei, esqueci. Que a gente chama de ordem, tá? Ordem é o tamanho dela. Nesse caso específico, né? Da quadrada. Ordem 1 é 1 por 1. Ô, pessoal, tem alguém com ativado aí. Então você vai olhar para a ordem dela. Esse 5 vem justamente da ordem mais 1. É o 4 mais 1. Se fosse 3 por 3, por isso que a soma sempre deu 4 ali. Na própria 1 por 1 funciona também. Olha só. Aqui só existe um elemento. E existe diagonal principal e secundário, porque eu falei que toda matriz quadrada tem essas diagonais. Um elemento que é o único da diagonal principal é o A1, 1. Afinal, I é igual a J, né? 1 e 1, beleza. Mas aqui também, se eu somar os índices, 1 mais 1 dá 2. 2 é 1 a mais que a ordem da matriz. Então, ele também está na diagonal secundária. Esse elemento aqui, que é o único, pertence tanto à secundária quanto à principal. Isso acontece quando a ordem é ímpar. Nós sempre teremos um elemento que é o central. Aqui existe um central, ó, é o 2. Ele faz parte tanto da diagonal principal quanto da secundária. Sempre que a ordem for ímpar, isso acontece. Na ordem par, não. Não existe um meio aqui. Quem está no meio é isso aqui, ó. Não é nada. Não existe. Assim como não existe um... Quem que está no meio aqui, ó, dessa... Qual é o número do meio? Não tem. Só existe quando é ímpar. O intermediário. Certo? Por fim... Não, nem tanto por fim ainda. Por fim. Temos a matriz transposta. Existe muito mais classificação, tá? Muitas outras classificações. Mas a gente vai ver conforme a necessidade. Tem uma importantíssima que é a identidade, ela é importante lá para multiplicação. Então, quando virmos multiplicação, vamos ver a identidade. Que é um tipo de matriz escalar, que é um tipo de matriz diagonal, que é um tipo de matriz quadrada. Então, tipo, a gente só está vendo o basicão aqui. Até a gente chegar na identidade vai um tempo.
Tem as matrizes triangulares, que são importantes na hora de resolver por equações, resolver sistemas por matrizes. As triangulares. E tem outras aí. Aqui nós temos a transposta, importantíssima. Transposta, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Tranquilo, olha aqui. Temos aqui primeira linha, virou a primeira coluna. Pronto. Você está deitando, levantando a matriz, depende de como que ela está. A segunda linha virou a segunda coluna. E a terceira. E você pode pensar também o contrário, que a primeira coluna virou a primeira linha. Olha aqui. Isso é transpor a matriz. Você está transpondo. E a gente pode representar assim, ó. Se a matriz A é assim, AT, a transposta é assim. Beleza? Uma matriz simétrica é uma outra classificação que tem tudo a ver com a transposta. É uma matriz cuja transposta é igual a ela. Né? A transposta é igual à original. As duas são iguais. Para isso acontecer, veja, isso aqui não tem como acontecer aqui, né? Elas nem têm a mesma dimensão. Porque essa aqui, ó, se eu for colocar a dimensão aqui, ela é uma 3×2. Cadê o xzinho bonito? 3×2. E essa aqui é 2×3. Não tem como elas serem iguais. Primeiramente, para ser igual, tem que ter a mesma dimensão. Por isso que para elas serem iguais, elas têm que ser quadradas. Por quê? Porque quando eu transpor uma quadrada, ela vai ficar com a mesma quantidade de linhas que ela tinha. Se isso aqui fosse uma 3×3, isso aqui seria uma 3×3. Certo? Eu inverteria só eu trocar os elementos, mas a dimensão ia ficar igual. Então, para isso acontecer, para uma matriz ser simétrica, ela precisa ser quadrada. Olha aí, estamos misturando quadrada com transposta. Exemplo, essa aqui é simétrica, porque se eu for fazer a transposta dela, é ela própria. Então, tá tudo certo. Essa aqui, ó, vamos fazer a transposta dessa. Para ver que ela é simétrica. Vou botar aqui um T, ó. Estou transpondo ela. Beleza. Então, peguei meu esqueleto aqui. Posso pensar assim, ó. Essa aqui, 1 e 3. 1, 3 é a primeira linha. Eu boto 1, 3 na primeira coluna. Oh, ficou igual a primeira coluna? Pois é. Eu boto aqui 3, 2 é a segunda linha. Eu boto 3, 2, segunda coluna. Oh, ficou tudo igual. Então, as duas matrizes são iguais. A transposta é igual à original. Quer dizer, a transposta é essa aqui, né? Que veio o resultado da transposição. A transposta é igual ao original que está aqui dentro. Quer dizer que essa matriz é simétrica. Vocês podem tentar transpor essa aqui também, vai dar na mesma. Uma maneira de dizer isso, ó, matematicamente, em vez de escrever, sei lá, tudo isso aqui, é assim. Um elemento AJ é igual ao elemento AJI, quando ela é simétrica. Vejam só. Vamos pegar um aqui, ó. Vou pegar dessa aqui. Quem que é o 2, 3? Dessa matriz aqui. 2, 3 só pode ser dessa, né? Porque é a única que tem 3 colunas. É o 2, segunda linha, terceira coluna, que é o 2. Certo? Eu vou inverter agora. O que eu estou falando? Ela é simétrica se isso aqui acontecer. Então eu vou trocar. Em vez de falar 2, 3, vou falar 3, 2. Né? O J trocou de lugar com o I. Então eu vou trocar o 3 com o 2. Quem está na terceira linha, segunda coluna? Opa, esse aqui, ó. 2. Quer dizer que ela é simétrica? Bem, isso aqui tem que valer para todos, né? Você teria que fazer para todos os elementos. Aí você vê que ela é simétrica. Isso aí, Jaqueline. É um jeito rápido de ver. Eu não vou fazer isso aqui para todos, né? Não tenho tempo. É como se tivesse um espelho aqui, ó. Isso é simetria, né? Simetria é espelho. Os da diagonal podem ser quaisquer, tanto faz. Porque se eu for inverter o A1, 1, inverte o 1 com 1, vai ficar o quê? Vai ficar A1, 1. Isso aqui é verdade? Sim, é verdade para qualquer número que esteja nesse elemento aqui, né? O 5 é igual ao 5. O 4 é igual ao 4. O A1 vira ele mesmo, você tem que comparar com ele mesmo, então vai ser sempre igual. Por isso que a da diagonal principal pode ser qualquer um.
O que acontece com os outros? Os que estiverem espelhados em relação, simétricos em relação à diagonal, são iguais. Olha lá. 1 com 1, 2 com 2. Olha a diagonal aqui. 3 com 3. Certo? Isso é uma matriz simétrica. Aí existe a antissimétrica. Tem muitas outras matrizes que, assim, o que eu vejo nos exercícios, essas menos comuns, o próprio exercício já te dá a definição dela, daí ele pede o que ele quer. Mas ele já fala, uma matriz antissimétrica é uma matriz tal, tal, tal. A antissimétrica é quando a transposta é igual ao oposto da original. O que é o oposto? A gente vai ver isso lá em subtração, adição. Oposto é você colocar um menos em todos os elementos. Quando você transpõe e ela fica o oposto da original, ela é antissimétrica. O que é uma matriz escalar? Então, essas menos comuns, geralmente o exercício já te fala o que é, antes de pedir alguma coisa. Por exemplo, aqui, eu não comentei sobre o negócio da diagonal da matriz quadrada, porque tem um exercício que já explica o que é. Então, a gente vai resolver esse exercício aprendendo o que é nele próprio, que o exercício já traz. E daí a gente já resolve. Isso aqui, alguns são bonzinhos. Tranquila classificação, a mais importante de longe é essa aqui, ó. Quadrada, com as diagonais. Que mais pra frente a gente só vai ver quadrada. Lá em determinante. São as únicas que tem. E nas matrizes inversas também, porque são as únicas que têm inversas. Toda matriz inversa, ou invertível, toda matriz invertível é quadrada. Mas nem toda quadrada é invertível. Cuidado com essa lógica também. Que vale para muitas coisas, né? Dependendo dos elementos da matriz quadrada, eu não posso invertê-la. O que é invertê-la? A gente vai ver bem mais para frente. É o diferente de transpor, hein? Isso aqui não é inversão, tá? Isso aqui é uma transposição. Cuidado, não estou invertendo, não. Eu coloquei inverter aqui, né? É a transposição. Só estou trocando de lugar. Calcular a inversa, você tem que realmente calcular, não é só trocar de lugar os números. É complicado. Mas para saber o que é inverso, a gente precisa saber o que é multiplicação de matrizes, está bem longe ainda. Beleza? Tentei fazer essa 1 aqui, ó. Passei para vocês esses aqui. Agora é a vez do exercício 1. Cadê os exercícios? 4 já foi. Tentei fazer esse, ó. A 1 tá falando. Essa matriz é igual a essa. A é igual a B. Na verdade, eu não sei porque eu coloquei assim. Que ele não dá A e nem B. E isso é igual a isso. Pronto. Quanto vale X? Lembrando, elas só podem ser iguais. Não estou dizendo que são. Elas só podem ser, primeira condição, se as dimensões forem iguais. Se as duas forem 2 por 5, 7 por 8, sei lá. Aqui as duas são 2 por 2. Beleza. Então elas são aptas a serem iguais. Vamos ver se elas realmente são. Bem, o exercício está falando que é. Qual é a outra condição para elas serem? Cada elemento correspondente na outra. Por que é correspondente? Que tem o mesmo endereço, né? Tem que ser igual. É tranquila essa definição, né? É o que eu esperava que fosse mesmo. As matrizes são iguais se eu olho para a outra, elas têm os mesmos elementos, né? Então a gente pode achar X aí, tranquilamente, comparando qualquer elemento aí. Tem os que são mais difíceis, né? Se quiser comparar isso aqui, você está se complicando. Para que usar o quadrado? Como é só um X, só existe uma variável, então ele só tem um valor e vai ter que dar certo para todos esses casos aqui. Então nós vamos achar X e comparar, inclusive, construir as matrizes para ver se elas realmente são iguais. É um tipo de prova real, né? Para fazer isso, eu não sou nada nem bobo, eu vou usar esse aqui, ó. Esse com esse. Ou seja, tem que comparar na mesma posição. Se as matrizes são iguais, obrigatoriamente, menos 1 tem que ser igual a x mais 1. Fácil. Então você isola o x, passando o 1 para lá, né? Então vai ficar x igual a menos 2. Fechou.
Aí ele, né, tem as alternativas lá. De novo, só analisando as alternativas, dá para eliminar todas, sobrando só a B, que é a resposta. Sem achar. Mas aí não tem graça, né? Porque eu não mostro nada de matriz. Ele fala lá, maior que menos 1, entre 0 e 3, só que se for entre 0 e 3, já é maior que menos 1. Então não pode ser a letra E, porque senão seria a letra A junto. Não existe duas respostas. Enfim, analisando isso aí, você vê que ó, entre menos 1 e 1 também já não pode ser, porque seria junto com a A. Maior que 1 também não poderia ser, porque seria junto com a A. Ficaria entre a A e a B. Só que tem que ver se dá para ser a A sem ser a C, a D ou a E ao mesmo tempo. Eu acho que não. Não dá. Só pode ser a B mesmo. Sem matriz, sem conhecimento de matriz, só pela lógica. Certo, achamos. Não quis fazer análise pela alternativa, quis fazer pela matriz, então achamos isso aí. É bom você verificar. A resposta só pode ser essa, né? Mas é legal verificar que vai dar realmente igual. As matrizes serão iguais. Sim, Flávio. Por exemplo, se eu jogar aqui então menos 2, joga menos 2 em todos os x, né? Vamos lá. Menos 2, com parênteses, menos 2, menos 2. E vai ter que ser tudo igual. Vejamos. Menos 1 não tem o que fazer, não tem o que fazer. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 2 dá 2. Menos 2 com 1 dá menos 1. Menos 2 com 4, deve 2, ganhou 4, você está no lucro 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Mais 4, você deve mais do que tem crédito, então você está no prejuízo em 2. Olha aí, ficou igualzinho. Então tá certo. O x encontrado é isso aí mesmo. Eu usei o primeiro, você pode usar qualquer outro. Aqui, ó, x mais 4 é igual a 2. Quanto tem que ser x para quando eu somar 4 dar 2? Menos 2. Aqui também, aqui já é mais difícil, né? Comparar esse com esse. Mas vai dar certo. Aqui é que é interessante, ó. Se eu comparar esse com o 2, olha só. Vamos resolver essa equação aqui. Passa lá, vai ficar 2 mais 2, 4. Lembrando, como que isola um quadrado, né? É o mais ou menos, é só lembrar de Bhaskara. Mais ou menos, que é o primeiro símbolo que aparece aqui. Raiz quadrada de 4, que dá mais ou menos 2. Opa. Mais ou menos 2. Duas respostas. Sim, porque se for 2 aqui, né, vai ficar 4. 4 menos 2 dá 2. Para esse elemento aqui, tanto faz ser 2 ou menos 2. Mas não quer dizer que vale para todos os outros. Se eu jogar 2 aqui, ó, nos outros, só jogar nesse aqui, ó, que fácil. Joga 2 ali para ver se o 2 resolve. 2 mais 1 é 3. Não ficou igual, né? Então, esse aqui não ajudou em nada. Assim, ele dá duas possibilidades. Mas a gente vê que só uma funciona aqui nesse caso. Nem sempre é só uma, pode ser que tenha duas realmente. Duas respostas. Só tem que dar certo para todos os elementos. Então, muito cuidado aí com qual vocês pegam. Geralmente não é assim, pô, tem um monte de x e tal, né? Geralmente você tem um x, um y, sei lá. Aí você tem que achar os dois. Mas aqui é interessante para mostrar isso. Mas se der uma resposta só, que é uma equação linear, né, afim, então essa é a resposta e pronto. Ah, mas eu fui tirar a prova real e não deu certo. Isso aqui deu 3. Olha, você confere de novo, se você fez essa conta certa, né? Aí se você... E confere se você achou o 3 certo, né, quando você jogou. Se bem que aqui não tem como dar 3, porque já é o 2 lá. Vamos dizer que deu 3 aqui. Se está tudo certo, quer dizer que o exercício foi montado de maneira errada e ele terá que ser anulado. Se você fez tudo certinho, jogou aqui e não bateu, é porque o exercício tem que ser anulado. Certo? O próximo é o 6. Acho que dá para seguir essa ordem agora. Seguindo aqui, ó. Já foi.
Vamos para o 6. Deixa eu passar o restante que eu tinha separado aqui e vocês já vão fazendo. Quem tiver tempo, quem quiser. 14, 17 e... Aí lá nos situações... Como é um só, é situação 2. Isso. Selecionei esses aí. Vamos para o 6. Nossa Senhora. Aí. O que nos espera aqui é o seguinte. Mac São Paulo. O traço, olha esse aqui, ó, que ele explica. Ó. Lá na teoria até traz o que é o traço. Mas deixei para explicar aqui que o exercício já traz. Olha que legal essa Mac aí. O traço de uma matriz quadrada e só existe para matriz quadrada, pelo que eu entendi, é a soma dos elementos de sua diagonal principal. Fácil. Você tem a diagonal principal, você soma tudo, dá o traço. Aí ele quer saber qual é o traço dessa matriz aqui. Ó. É uma matriz A, o nome dela é A, tal que os seus elementos I, J, isso aqui é tudo de maneira genérica, isso aqui, né? Só para... É uma maneira, como a gente chama? Elegante de apresentar. Ele só está dizendo que a matriz é 3x3 e que ele está seguindo o padrão, que a linha do elemento é representada por I e a coluna por J. É só para, mas isso aqui é o padrão. Mas ele poderia colocar qualquer outra coisa aqui, P e Q, e aí na equação que ele vai dar, ele usa P e Q. Mas geralmente é assim mesmo. Aí ele falou, qual é a lei de formação, né? A i J é igual a I elevado a J. Olha, é uma equação só, como eu comentei com vocês. Não precisa ser sempre daquela definida por partes, que são duas partes nesse caso, né? No exemplo que a gente fez aqui, ó. Lá é simples, ó. Lá é I elevado a J. Ah, isso aqui não dá certo. I elevado a J. Pronto. Lá é só isso, em vez desse todo aqui, ó. Feito. Então, uma maneira, a menos eficiente, é você achar a matriz toda. Aprendemos a fazer isso no exercício naquele lá. Né? Aprendemos a achar a matriz toda. Eu teria que achar 9 elementos, 3x3. Ó, lembra que eu comentei que a 3x3 é a mais comum, né? Vai sendo cada vez mais comum. Mas, eu só quero saber o traço. Para o traço, eu só preciso da diagonal principal. Primeiro, existe diagonal principal porque a matriz é quadrada, né? 3 é igual a 3. I é igual a J. Beleza. Como eu só quero os da diagonal principal, eu só preciso calcular 3 elementos. Afinal, se existem 3 linhas e 3 colunas, existem só 3 elementos na diagonal principal, né? Um que está na primeira linha, primeira coluna. O outro, segunda linha, segunda coluna. E o outro, terceira linha, terceira coluna. Olha a importância de você saber que os da diagonal principal têm esses índices iguais, né? Aí você não precisa nem montar o esqueleto da matriz. Você quer só os da diagonal principal, que são os que respeitam I igual a J. Como que eu calculo aqui? Pronto, eu já sei quanto vale I e quanto vale J, é só jogar essa equação para todos eles. Faz aqui, aqui e aqui. Então isso aqui vai ficar 1 elevado a 1. 1. 2 elevado a 2. 4. E 3 elevado a 3, que é 27. Fechou. O traço é a soma disso. Vamos chamar de T. 1 mais 4 mais 27 dá 32. Aí você olha nas alternativas e não tem o 32 explícito, né?
Mas é só fazer os cálculos aí. A A vale 27, que é o 3 na 3. A B, que é o 2 na quinta, vale 32. Fechou. Letra B. Tranquilo? Agora, se ele não tivesse explicado o que era traço, aí é complicado. E eu não sei se eu ia adivinhar que era isso, né? Provavelmente não. Esse é um dos conceitos que eu não lembro de ter aprendido no ensino médio. Não sei se me faltou ou se eu esqueci, né? Pode acontecer também. É algo que não é. Eu não sei nenhuma aplicação disso aqui. Mas deve ter, porque criaram isso aqui, né? Deram um nome e tudo. Deve ter alguma aplicação esse traço aí. A diagonal principal, sim, pode representar algumas coisas interessantes. É o que a gente vai ver em alguns. Num exercício, por exemplo, que é no 13, eu acho. É bem comum a diagonal principal, assim, comum assim, dependendo da aplicação, ser igual a zero tudo. E a gente vai entender por quê. Lá no exercício 13. Talvez então o traço seja assim, se o traço for zero, então ela é uma matriz válida. Tipo assim, pode ser. Uma... Por que o traço tem que ser zero? Porque tudo tem que ser zero. Apesar de que é capaz de o traço ser zero e nem todos os elementos serem zero, né? 1 com menos 1 vai dar traço zero. Então não sei se seria desse tipo. 7, o DESC, Estadual de Santa Catarina. Dada a matriz que está aí, então a soma dos elementos da primeira linha da transposta. Olha, já deu AT sem falar o que é AT, tem que saber que é transposta, né? É quanto? Então, duas maneiras de fazer isso aqui. Tem a mais rápida e a mais lenta, só que a mais completa, que eu quero fazer com vocês. De montar, vamos montar de novo a transposta. Essa aqui é a A e essa aqui é a transposta. Cada um prefere seguir um padrão aí. Eu prefiro, nem sei, acho que depende do dia. Eu vou pegar aqui, ó. A primeira linha está aqui, né? Opa. A primeira linha está aqui. Eu vou colocar isso na primeira coluna, seguindo essa ordem. 1, 2, 2. Então é isso que eu vou fazer. E agora? 1, 2, 2. Pronto. A segunda linha, coloco na segunda coluna. E já vou colocar aqui a terceira também. Na terceira. Então aqui vai ser 2 menos 1 e 2. 1 menos 2 e 1. Transpus a matriz. Tranquilo? Qual que é uma outra maneira? Tipo assim, você pode pensar em coluna para linha e não linha para coluna. É pensar de uma maneira diferente. Que dá na mesma, claro. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a diagonal principal. Olha que interessante. A diagonal principal não muda. Certo? Por isso que eu falei que na simétrica podia ter qualquer valor na diagonal principal, porque ele vai permanecer ali. Então, não tem como ele ser diferente dele próprio. Essa aqui não é simétrica, vejam. Eu transpus e não ficou igual. Aqui é 1, 2, 1, aqui é 1, 2, 2, não está igual. Então, essa matriz aqui não é simétrica e nem essa. Afinal, se eu transpor essa aqui, ela vai voltar para lá, né? Isso aí a gente chama de quê? De transitividade? Não lembro essa propriedade. Muitas coisas são assim, principalmente quando a gente fala em inversa, nesse caso aqui em transposta. Você transpor a transposta, volta ao original. Né? Tipo, aqui está a transposta. Se eu transpuser a transposta, eu volto para a original. É o menos com menos, por exemplo. Você volta para o mais. É o inverso do inverso. Você pega um x qualquer, que não pode ser zero. Calcula o inverso dele, que você tomba ele, né? Esse menos 1 aí. E aí tomba de novo. Vai dar o quê? Vai dar o próprio x. Muitas coisas são assim, né?
Você pega um x e multiplica por menos 1, e aí você faz isso de novo, menos com menos vai voltar a dar mais. Vai ser o próprio x. Mas nem tudo é assim. Algumas coisas. Beleza. E aí, o que ele quer saber agora? Depois de viajar um pouco aqui. A soma dos elementos da primeira linha. Beleza, só somar. 1 mais 2 mais 1. Aí já é chato, né? A soma dos elementos da primeira linha da transposta. Não. É 1 mais 2 mais 1 igual a 4. Pronto, letra E. Tranquilinha, dá o desk. O desk me surpreendendo aí. Gabriele, ó, só seguir as cores. Eu vou tentar explicar assim, sem apagar. Depois, aí se você não entender, eu faço de novo. Inclusive, eu posso fazer do outro jeito, contrário, assim, né? Ou já vamos fazer do outro jeito aqui, ó. Vou construir de novo a transposta. Peraí. Apaga tudo. Apaga aqui. Apaga aqui também. Ó. Eu vou pegar agora, diferente, o contrário do que eu fiz antes. Acho que é o contrário aqui, né? Eu vou pegar a primeira coluna e vou encaixar na primeira linha. Só fazer o contrário. Antes eu tinha feito a primeira linha na primeira coluna. Mas isso aqui vai dar certo também. Então vamos fazer isso. 1, 2, 1. Seguindo essa ordem, né? Não é encaixar, o 2 eu quero que venha aqui. Não, você não pode. É na mesma ordem. 1, 2, 1, então é 1, 2, 1. Pronto. Aí fazer a mesma coisa. A segunda coluna na segunda linha. E terceira na terceira. Fechou. 2 menos 1 menos 2 fica 2 menos 1 menos 2. 2, 2, 1. 2, 2, 1. E tá aí, a mesma resposta de antes. Tranquilo? Certo, daí a parte chata é só somar ali. Qual é o jeito mais rápido? Você não precisa construir isso aqui. Ele pediu o seguinte. Alguém entende um jeito mais rápido aí? Conseguiu perceber ou não? Antes de eu falar. Sem precisar fazer a transposta. Por isso que eu chamo de mais rápido. Não vai precisar. Não precisa fazer nenhuma linha para saber a soma da primeira linha. Vejam só, a primeira linha da transposta, vocês não concordam comigo que foi basicamente assim que eu fiz? É a primeira coluna da original? Olha a primeira linha aqui. Não é a primeira coluna? Então você nem precisava disso aqui. Vamos apagar por enquanto. Você nem precisava disso aqui para saber que a primeira linha ia ficar igual à primeira coluna. Então é só você somar 1, 2 e 1. Pronto. A resposta está aí. Um jeito mais rápido já era fácil. Esse aqui então, né, analisando isso. Isso aí, Guilherme. Exatamente. Vai ser sempre assim, né? A primeira linha vira a primeira coluna na transposta. A terceira coluna vira a terceira linha. Por aí vai. Beleza? Fácil, né? Olha a 9 aí. A 9, tranquilinho de resolver também. Será que eu consigo encaixar? Ah, claro que tá. Vamos para 9. Cadê? Eu já fiz aqui, não. Quero ver se não dá. Olha aí. Ih, rapaz. Não, e se eu mudar o zoom, piorou. Tá bom. Exercício 9. Ele tá querendo o seguinte. Que aquela matriz seja igual à transposta dela. Aí. A matriz A. A matriz A é o seguinte. Y, 36, menos 7, x ao quadrado,
0. 5x, 4 menos y, olha o xy aí. Menos 30. Ixi, aí não deu certo agora. Quero ver. Ixi, deixa eu ter que fazer de novo. Tá bom. Deu certo. É igual a transposta. Eu poderia, novamente, eu poderia fazer a matriz transposta inteira e igualar. A gente aprendeu a igualar, né? Só ver os correspondentes e tal. Tem um jeito mais rápido, mas vamos fazer os dois. Mas vamos transpor aqui mais ligeiro. Ó, vermelho com vermelho. Na primeira coluna, na primeira linha. Foi. Azul com azul. E laranja com laranja. Tá lá. Essas duas têm que ser iguais. Então, é só eu pegar... Eu tenho que achar x e y, né? Ele quer saber quanto é 2x mais y, inclusive. Tá, é só eu pegar, então... Já vou tirar esses traços daí, porque já me ajudaram. É só eu pegar elementos correspondentes e igualar. Mas pegar de uma maneira inteligente. Por exemplo, eu vou pegar y com y? Não, porque y igual a y não vai me ajudar em nada. Não descubro quanto que é. Eu vou pegar 0 com 0? Não, porque 0 é igual a 0 sempre, 3 é igual a 3, não adianta. Posso pegar aqui, ó, x ao quadrado com 36. Mas, de novo, x ao quadrado vai me dar duas respostas, né? Pode ser o 6 ou o menos 6. E tem que ver se isso funciona para o outro x que está aqui, ó. Ah, mas então se aqui eu tenho um 5x que não é ao quadrado, eu posso escolher esse, né? Deixa eu colocar aqui as duas matrizes agora, lado a lado, pra gente... Isso é igual a isso. Olha só quais que eu vou comparar. Eu vou comparar o 5x com menos 30, porque aí só tem um x. Não vou usar o x ao quadrado, não precisa. Nesse caso aqui não precisa. Porque ele vai me dar duas respostas aí e só uma tá certa. E o y, bem, y só aparece... Ah, não, aqui, mas aqui não adianta, né? Y com y não adianta. Então eu vou comparar esse y aqui com o menos 7 e fechou. Eu consigo achar o x e o y. Facinho. 5x é igual a menos 30 e 4 menos y é igual a menos 7. Passa o 5 dividindo. Menos 30 sobre 5 é igual a menos 6. Achamos 1, que é o x. E o y? Tá, vamos fazer assim por partes. Deixa o menos y lá, passa o 4. Fica menos 7 menos 4 dá menos 11. Só que se eu quero só y, eu tenho que multiplicar por menos 1. Y é igual a 11, x é igual a menos 6. Beleza, agora a parte nada a ver, que é só fazer 2x mais y. 2x mais y é igual a 2 vezes menos 6 mais 11. Certo? Menos 12 com 11 dá menos 1. Letra C. Gabriela, esse é o jeito mais fácil. Comparar esses dois aí. Tanto faz esse 5x com menos 30, né? Esse 4 menos y com menos 7. Dá na mesma. E aí, se x é igual a menos 6, você pode ver que dá certo com x ao quadrado, né? Menos 6 ao quadrado dá 36, tá tudo certo. Então, essa é a resposta mesmo. Tem como igualar e tá feito. Mateus, multipliquei. Por menos, o que você diz? Por menos 1? Não entendi essa multiplicação aí. Eu não multipliquei o y, como assim? Só multipliquei o y por menos 1 aqui, né? Pra trocar o sinal. Não sei se é ali. É, né? Tá, e qual é o jeito mais rápido? Como eu falei, ó. Bem, quem quiser tirar um print aí. Agora eu vou fazer do jeito mais ligeiro. Eu olho isso aqui. Ela tem que ser igual à transposta. Lembra que eu falei do esqueminha lá do... Tem a ver também com isso aqui, ó. Assimétrica é quando eles são iguais. Ué, ele falou que a matriz A é igual à transposta. Quer dizer que a matriz A é simétrica. Ela é simétrica. Ela é igual à transposta. Lembra o que eu tinha feito? Que os elementos opostos pelo espelho são iguais. Tinha feito lá na simétrica. Então eu sei que 4 menos y é igual a menos 7.
Olha lá. Sem precisar fazer a transposta. Menos 30 é igual a 5x. Pronto. Esse é mais rápido. Não precisa montar isso aqui. E x ao quadrado é igual a 36, que é, né? Tranquilo? Por enquanto. Tentei fazer esses os outros que eu falei aí, ó. Quais foram? Escrevi lá 12, 13, 14. E aí tem mais aplicações. Esses são os mais legais, na verdade. Os que não vai dar tempo de a gente fazer agora. 12, 13 e 14. São bons. Aí o 17 também. E lá nas situações o 2. São os repetidos assim, né? Mas esses são os mais interessantes. Não sei se vamos fazer todos na próxima aula, mas tentei fazer esses aí. Beleza? Quem não tem dúvida está liberado. Obrigado. Valeu, professor. Falou. Valeu, professor. Obrigada, Até Pô. mais. Valeu, professor. Tchau, professor. Bons Obrigada pela estudos. aula. Tchau, tchau. Obrigado aí pela vinda. Mas, professor, Oi. Hã? Ah, falou até mais. Entendi mais, professor. Achei que ia falar alguma coisa. Até.